Olá, meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de meditação aqui no Palavra Encarnada. Hoje, dia 27 de julho, nós vamos meditar o Evangelho que se encontra em Mateus, capítulo 13, dos versículos 24 ao 30. Por isso, afirmemos que estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura do Evangelho. Naquele tempo, Jesus lhes propôs outra parábola. O reino dos céus é como alguém que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os servos foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Algum inimigo fez isso. Os servos perguntaram ao dono: Queres que vamos retirar o joio? Não, disse ele. Pode acontecer que ao retirardes o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita, e no momento da colheita direi aos ceifadores: Retirai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. O trigo, porém, guardai-o no meu celeiro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, esse evangelho de hoje, muito conhecido por cada um de nós, é a parábola do joio e do trigo. Jesus, mesmo através dessa parábola, nos fala claramente aquilo que hoje, para nós, como comunidade, nós somos chamados a experimentar e a viver. Na parábola do semeador, como partilhamos e meditamos no Evangelho recentemente, reconhecemos: Deus planta a boa semente. Deus planta a boa semente no nosso coração, no meu, no seu, na comunidade, no mundo, na história. Mas vem o seu inimigo. Como ele vem? Vem à noite, vem na escuridão, vem na confusão, vem quando as coisas não estão claras e objetivas ou quando tudo está um pouco incerto. Vem o inimigo de Deus, o mal, o maligno, o diabo. Sim, é muito importante, meus irmãos, e o Evangelho de hoje nos coloca também a existência desta realidade, que também nós somos chamados a diariamente estarmos atentos e vigilantes. Deus vem e tem a sua missão clara: semear a boa semente. Mas também vem o inimigo e na confusão, na escuridão, naquilo que é oculto, naquilo que está escondido, planta a semente do mal. Por isso, o primeiro convite que o Evangelho nos faz no dia de hoje é uma constante vigilância, é uma constante oração. O Evangelho é muito claro, também nesse sentido, e nos convida no dia de hoje a perceber e a estarmos atentos e conscientes, principalmente, da ação do mal, que também age no mundo, que também age na história, semeando a divisão. Afinal, o nome demônio tem na sua raiz divisão. Divisão. Por isso, precisamos já, nesse primeiro momento do Evangelho de hoje, estarmos atentos e conscientes a esta ação do inimigo que quer somente dividir, separar e afastar. E aí, Jesus, no Evangelho de hoje, continua. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Aqui nós sabemos que há uma semelhança entre o joio e o trigo. Quando eles estão crescendo, é muito difícil para um agricultor diferenciá-los. Claro que um agricultor mais experiente vai saber diferenciar, mas é difícil, Existe uma semelhança muito grande, principalmente na fase de crescimento, quando ainda deixa de ser semente, está crescendo, tudo, antes de chegar no seu tempo de maturação, de maturidade. Mas, enquanto estão crescendo, os servos, aqueles que trabalham no campo, começam a perceber que existe aquele joio. E então, logo, como que impacientam. Aqueles servos, eles perguntam: Mas Senhor, tu não plantastes boa semente? De onde veio então o joio? E o semeador
deixa muito claro: algum inimigo fez isso. E aí, os servos querem rapidamente perguntarem ao dono, né? Queres que vamos retirar o joio? Muitas vezes, meus irmãos, e o Senhor, coloca com muita veemência: não. Aqui, meus irmãos, nós podemos nos deter. Muitas vezes, diante de um mal que começa a surgir próximo a nós, nas nossas realidades, às vezes, irmãos, né, dentro de realidades que nós convivemos, que pode ser numa situação familiar, que pode ser dentro das nossas casas de acolhimento, que pode ser até dentro de nós. Quando começamos a perceber algo de ruim, queremos logo ter a iniciativa de uma rápida ação, como que fruto de uma certa impaciência diante da percepção daquele mal. Mas a atitude do Senhor nos leva a pensar e a olhar de uma maneira diferente. A atitude do semeador, né, nos leva a pensar numa atitude, numa relação diferente. Jesus e o semeador coloca no Evangelho: não tire agora, pode acontecer que ao retirardes o joio arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita, e no momento da colheita direi aos ceifadores: retirai primeiro o joio e depois o trigo. Meus irmãos, aqui temos que ter a clareza. Dentro de nós, muitas vezes, também existe esse joio e esse trigo. Diante de um mal que vemos surgir dentro de nós ou ao redor de nós, precisamos pedir ao Senhor também a graça desta certa paciência, de observar. Aqui o semeador, ele observa, sim, o crescimento do mal, porque sabe, ao invés de se deter somente no mal que começa a crescer, o semeador preocupa-se também com as sementes boas que ali existem. Talvez arrancar o mal de uma vez com até certa violência pode também arrancar ou matar a possibilidade de surgir algum bem, de surgir algo bom daquela plantação, daquela vinha. Por isso, hoje, diante dessa proposta, diante dessa parábola, nós somos convidados a perceber onde, dentro de nós ou ao redor de nós, existem, para além das situações ruins, sementes boas que começam a crescer, que muitas vezes estão escondidas, que muitas vezes parecem pequenas, que muitas vezes estão ali abafadas por tantas situações, tantas dificuldades. Mas onde dentro de nós e ao redor de nós existe essa semente boa que precisa crescer, que precisa de um pouco mais de tempo para crescer, para ali, no momento certo, dar os seus frutos. E aqui, meus irmãos, nós somos convidados sim a olhar para nós, mas também a olhar para aqueles que Deus nos confiou. Na nossa casa de acolhimento, por exemplo, para vocês, irmãos, que hoje também estão vivendo essa realidade. Quantas vezes a nossa impaciência quer, por muitas vezes, olhar uma situação ruim que surge, uma dificuldade, e às vezes com certa impaciência ou violência, quer resolver tudo ali na hora. E muitas vezes naquela situação de violência, naquela situação rápida, agida até por impulso, acabamos também sufocando a possibilidade de surgir um bem daquela situação. E assim acontece em tantas realidades. Por isso, meus irmãos, peçamos a Deus hoje a graça de ter esse olhar paciente, de ter esse olhar que não aceita o mal, porque o Evangelho é muito claro, né? No tempo da colheita, aquilo que é ruim será recolhido e será jogado, e aquilo que é bom será guardado nos celeiros. Mas é importante trabalharmos em nós esse olhar paciente, que não se detém tanto nas sementes ruins que crescem, mas no bem que silenciosamente também cresce, e escolhe dar mais ênfase naquele bem que surge, mesmo que pequeno, mesmo que lento, mas que surge, mas que está nascendo e que tem a possibilidade de dar muitos frutos e frutos bons de salvação. Por isso, meus irmãos, peçamos nesse dia de hoje a graça de termos esse olhar, como o olhar do semeador, como o olhar de Deus, que olha para nós e que nos ensina a olhar para os irmãos, não com um olhar de condenação e julgamento, mas com um olhar de misericórdia e paciência, que não julga e condena no primeiro momento, mas que é capaz de esperar e olhar com amor, para que
aqueles que estão ao redor de nós e também em nós mesmos, possamos dar os frutos no seu tempo e segundo a vontade de Deus. Peçamos a intercessão da Virgem Maria para que ela nos ensine a ter esse olhar bondoso, amoroso e um olhar semelhante ao olhar do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nos abençoe.